Shalom, Shalom Uvrahá, tudo bem com vocês? Finalizando hoje a semana com a bênção de Deus, saindo agora da Parashá Yitro, finalizando agora a Parashá Yitro, número aqui para que vocês consigam enxergar melhor. Vamos lá. Como sempre de costume, eu deixei separadinho aqui um roteiro para a gente seguir, para a gente ler, para a gente não se perder na nossa ideia, né? E que vocês consigam também entender junto com a gente o que a gente está querendo passar para vocês, tá? Estou segurando aqui que eu estou testando hoje com o microfone do fone para ver se tem uma melhor qualidade de áudio para vocês. Se não ficar tão bom, me perdoe, porque com a bênção de Deus, Belém está debaixo de água, de chuva. Que bom, né? Então vamos lá. O que eu trouxe para vocês hoje é a diferença de que, e é o ponto que eu acho principal aqui, Deus não estava no Sinai. Deus não desceu à terra para falar com Moshe, para falar com o povo, tá bom? Como muitas das traduções colocam aí. Apesar das traduções informarem que ele vinha em uma nuvem, que ele surgiria na nuvem espessa, não é bem assim o que a tradição, somente vindo do Ramba, do Maimônides, traz pra gente, tá? Como eu já falei pra vocês, a gente vai falar hoje sobre esse mistério profundo, né, de revelação que tem no Monte Sinai. A Torá nos diz que Deus desceu e a gente vai falar que realmente ele não estava ali. Mas se você acha que Deus estava ali, a partir desse momento você tem que entender. Deus não estava no Sinai, e sim o que estava ali foi a sua Shekhinah. Ou será que era apenas uma presença divina que foi revelada naquele momento? Tá? Então, segundo Maimônides, o Ramba, e de acordo com os comentários e alguns ensinamentos de alguns sábios da Cabala, Deus ele é infinito e sem forma e sem localização. Então, como entender essa descida de Deus? Como entender Deus descendo no Monte Sinai, se ele é infinito e ele não consegue estar, é impossível dele estar talvez em uma localização física, né? E aí a gente inicia nesse ponto primeiro aqui. Deus ele não está em um lugar físico. O Ramba ele ensina no Moreh Nevuchim, que é o Guia dos Perplexos, que Deus ele não pode ser descrito em termos físicos. Por isso ele está porque Deus ele está além do tempo, ele está além do tempo, além do espaço, além dessa dimensão que a gente consegue entender, né? Essa tridimensionalidade que a gente existe hoje no mundo. É um tema meio filosófico, então segura nas mãos aí para a gente conseguir entender juntos, tá? Então Deus ele não pode estar em um lugar específico, pois ele preenche toda a existência. Deus ele preenche toda a existência. A afirmação de que Hashem desceu sobre o Monte Sinai, ela não deve ser entendida de forma literal, tá bom? O Talmud de Sanhedrin 39a ele explica: não há lugar no mundo onde Deus não esteja. Então quer dizer que ele não possa se ausentar para descer no Sinai. Você consegue compreender? Ou seja, Deus ele não estava no Sinai, literalmente, no sentido físico. Mas ele estava ali porque ele não pode se limitar. Então não tem como ele ser limitado a um espaço. Então o que realmente aconteceu ali? Eu já dei a resposta mais acima para vocês, e a resposta é que o que estava naquele momento presente era a Shekhinah, a manifestação da glória de Hashem. Ou seja, é como se fosse a materialização somente, entre muitas aspas, de somente da Kevod divina, da glória divina. Tá? E qual é a grande diferença de Deus estar no Sinai e da sua Shekhinah estar? A Shekhinah ela é a manifestação perceptível de Hashem, mas não é Hashem em sua essência. Ou seja, a Shekhinah ela é uma manifestação, como eu falei, materializada de Hashem, da glória de Hashem, mas ela não é a essência total de Hashem. Ela não demonstra a totalidade, a complexidade de que Hashem é. Porque se Hashem ele é infinito, se Deus ele é infinito, ele é incompreensível. E a Shekhinah é uma forma pela qual as criaturas podem experimentar a sua presença. É como eu falei para vocês, a Kabbalah ela explica que a Shekhinah é a luz divina que se revela no mundo, ela se materializa nesse mundo, mas sempre de maneira limitada, para que os seres humanos possam compreendê-la. E onde a gente consegue ter essa colocação é no Zohar 11:88b, tá? Então o Zohar 11:88b ele vai ensinar a gente o seguinte: a Shekhinah é a luz que Deus faz repousar sobre o mundo para que suas criaturas possam ter um vislumbre de sua glória. Ou seja, Deus ele é tão bom, ele é tão misericordioso, ele é tão cheio de vontade de se manifestar a sua criação,
a sua criatura, que Ele permite que uma parte da sua glória se materialize de uma forma que toda aquela complexidade, tudo aquilo que é ilimitado, que é infinito, se materialize em algo que a gente consiga entender. E isso é a Shekhinah. Ou seja, no Sinai não foi Deus que apareceu ali, ou seja, Deus não estava no Sinai, Deus não estava dentro da sarça ardente, mas sim a Shekhinah, mas sim a presença divina. E na sarça ardente tem a possibilidade de um ala estar presente dentro da sarça, e não Deus, tá bom? Mas ali no Sinai, como você pode ler ali no final da Parashá Yitro, é o que se manifesta dentro do Sinai, o que se manifesta no Sinai é a Shekhinah divina, tá bom? Não é Deus que estava presente ali no Sinai. E aí o Maimônides ele vai explicar o seguinte, que o evento do Sinai ele foi uma experiência profética, tá? Maimônides ele explica que a revelação do Sinai não foi um evento físico, não foi algo físico, mas sim um nível de profecia coletiva, foi uma visão coletiva, algo muito elevado que o povo se preparou durante 2 dias para receber aquela profecia, né? Ou seja, cada pessoa naquele momento ela percebeu a presença divina segundo a sua capacidade espiritual. Não quer dizer que todos viram aquilo que está descrito na Torá, mas que quem escreveu na Torá, ou seja, quem escreveu a Torá, Moshe, ele viu daquela forma. Não quer dizer que todos viram, porque cada um tem uma percepção diferente das revelações divinas, tá bom? E aí, onde é que a gente pode encontrar isso? Lá no Talmud Shabbat 88b, escreve que cada um ouviu a voz de Deus de acordo com a força de sua alma, e é por isso a importância de nossas almas estarem retificadas, estarem limpas, para que a gente consiga acessar o máximo possível do que é a revelação divina para a nossa vida, tá bom? Isso significa que a revelação foi uma experiência totalmente interna e espiritual, e não algo físico, não foi talvez algo palpável, mas foi algo visível, no sentido material, entendeu? Então foi algo muito mais foi algo lúcido, algo espiritual, um nível de profecia muito elevado, porque a Hashem permite que todo o povo veja aquilo, e é por isso que se precisa ter aquela santificação, aquela preparação, que é citada também na Parashá Yitro, tá? O que a Kabbalah ela vai ensinar pra gente? Que a revelação divina ela vem através dos 4 mundos, tá? Ou seja, a Kabbalah nos ensina que a revelação divina acontece por meio dos 4 mundos espirituais. Os 4 mundos são Atzilut, que é o mundo da emanação divina, onde tudo é uno com Deus, onde tudo é um com Deus. Beriá, que é o mundo da criação, onde as almas e os anjos começam a existir e a coexistir. E Yetzirá, o mundo da formação, onde as ideias divinas começam a tomar forma. E Asiá, o mundo da ação, que é o nosso mundo físico, esse mundo material que você consegue tocar e sentir as coisas. A Shekhinah no Sinai, ela veio lá de Beriá, lá de Yetzirá, e ela veio se materializando até Asiá. É por isso que o povo conseguiu ver aquilo que Hashem permitiu que o povo visse, que foi a Shekhinah. É por isso que a Shekhinah é muito importante em toda a história judaica, tá bom? O significado, qual é o significado disso para nós? A grande lição que a gente tem aqui é que Deus não pode ser contido em um único lugar físico ou em um único momento, mas ele se manifesta onde há pureza, a Torá e conexão espiritual. O Sinai não foi apenas um evento histórico, mas uma abertura espiritual que permitiu o povo sentir a presença de Hashem. E essa conexão divina que continua ali, que tinha naquele momento, ela continua viva. Porque toda vez que a gente estuda a Torá, que a gente busca a verdade, que a gente busca se purificar, que a gente faz mikvah, que a gente faz Netilat Yadayim, a gente consegue experimentar um pouquinho do reflexo daquela Shekhinah. Estou dizendo que a Shekhinah vai se fazer presente na sua vida, porque isso você precisa ter um nível de elevação para ver e para presenciar essa Shekhinah. Mas quer dizer que é o seguinte, que você consegue ver apenas um reflexo do que foi aquilo. E isso já é importante para quem está buscando Torá, para quem está buscando viver com Hashem, tá bom? Ou seja, Deus ele não estava, eu já falei várias vezes aqui, isso precisa ficar massificado. Deus não estava no Monte Sinai, porque ele não pode ser limitado a um espaço. Deus não pode ser limitado ao tempo. Deus não pode ser limitado apenas a um local físico. O que se manifestou naquele momento foi a Shekhinah. E a Shekhinah já estava na Terra desde o momento da criação, porque ela é parte da criação. A Shekhinah é algo criado por Deus, para que você consiga compreender
um pouquinho da glória de Deus, tá bom? E se a gente consegue compreender agora essa diferença de que Deus não estava, mas sim a sua Shekhinah, a gente consegue entender, a gente consegue perceber que a gente não precisa buscar Deus em um local físico, mas criar um espaço dentro de nós para a gente conseguir ter essa percepção, para a gente conseguir ter a percepção da Shekhinah. Vocês conseguem compreender isso? Isso é muito falado, muito parecido com algo que Mashiach falou. Mashiach falou disso. Chegará um momento em que as pessoas não adorarão só em um local físico, mas eles me adorarão em verdade, em espírito e verdade. Porque é nesse momento que você consegue entender a diferença de você não ter que ir a um local para adorar a Hashem, porque a Shekhinah ela está no mundo e você consegue atrair a Shekhinah para onde você está e que ela consiga fazer morada dentro de ti. Tá? Então eu já peço para vocês aqui, graças a Deus o Eterno tem nos permitido ter umas boas visualizações, então que você curta, que você dê o seu like aqui embaixo, deixe no comentário de vocês se vocês tiverem alguma dúvida, que eu consigo responder aqui para vocês também, e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esse estudo, a esse conhecimento, e que o Eterno venha vos abençoar pelos méritos dos patriarcas, pelos méritos de Mashiach, e que todos eles venham ter relevância e interferência na vida de vocês, e que o Eterno vos abençoe, vos ilumine, vos guarde. Amém. Tchau.